Pessoal, então, dando continuidade à aula 5, tá? A gente começa agora, então, o capítulo 2, módulo 1, Constituição da Matéria e Leis Ponderais. Então, essa parte, né, dessa aula, nós temos entre a página 6 e página 18, tá? Então, acompanhando com a apostila de vocês, tá? Vocês têm os filósofos da natureza, então, a gente tem o mais importante ali deles, no início, né, conhecido como os jônios, principalmente o Tales de Mileto, que dizia que a água deveria ser o constituinte básico da matéria, tá? Então, depois disso, nós temos lá embaixo, a gente tem o Heráclito de Éfeso, tá? Que ele dizia que tudo flui, ou seja, tudo flui e nada fica como é, tá? Então, esses filósofos, eles foram montando a parte da constituição da matéria, ou seja, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? O que interessa para nós aqui são os atomistas, que é o Leucipo e o Demócrito, tá? Que é a última parte ali, a última coluna que nos fala. Eles que deram o nome, né, dessa parte aí em relação a átomo. A significa não, tomo significa divisão. Então, não divisível, tá? Então, esse átomo foi inventado por Leucipo e também pelo Demócrito, tá? Os átomos são eternos, indivisíveis, homogêneos e invisíveis. Os átomos se diferenciam em sua forma e tamanho. As propriedades da matéria variam segundo os agrupamentos dos átomos, certo? Então, essa primeira parte ali. Depois, nós temos a continuidade, principalmente dando destaque ao Aristóteles, né? Que ele dizia o quê? Que essa teoria que nós temos a princípio, ela nos dá o fogo, a água, o ar e a terra com seus devidos símbolos, tá? Então, o fogo interagia, né, de forma quente com o ar, a água de forma úmida com o ar, o fogo interagia com a terra de forma seca, a água interagia com a terra de forma, né, no caso, nos dando o resfriamento da terra, e no final todos interagindo entre si, ali nos dando os 4 elementos básicos de constituição da matéria, segundo Aristóteles. E ele não confiava nesse método, nessa afirmação, digamos assim, atômica do Leucipo e do Demócrito, tá? Então, ele dizia que o Leucipo e o Demócrito eram incapazes de explicar as transformações químicas, tá? Se existem átomos para cada tipo de substância, não há possibilidade de transformação química, tá? Então, nós temos essa predominância, primeiramente, da teoria dos 4 elementos químicos. Então, os 4 aí, para vocês saberem. E a partir disso, né, nós temos as primeiras concepções científicas sobre a composição da matéria, tá? Juntamente com o método científico, a gente acabou de falar ali nas correções das avaliações, tá? Com o Boyle e com o Lavoisier, tá? E partindo do princípio da metafísica aristotélica e alquimia, fogo, terra, ar e água, tá? Então, o primeiro conceito do elemento químico, segundo Boyle, é toda substância pura que não sofre decomposição. E também, não esquecendo, do Lavoisier, né, que começou com os experimentos químicos de fato, né, e ele, com os seus experimentos, ele chegou à primeira lei ponderal, que é conhecido como a lei da conservação das massas, tá? Então, ele que cortou esse vínculo entre a alquimia e a química, ou seja, só existindo a química e a alquimia deixando de existir, tá? Então, a massa de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele de uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Aí nós temos o exemplo abaixo, a água, né, como reagente, antes da flecha, né, lembrando como a gente coloca uma reação química, né. Depois da flechinha, que são os produtos, são separados sempre por um sinal positivo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, 16 mais 2, né, em relação à quantidade em grama dos produtos, a gente tem 18, e a água a gente tem 18. Então, a massa desse recipiente fechado sempre vai nos dar uma massa igual à da inicial em relação aos produtos formados, tá? E ele, né, detém aquela frase que todo mundo conhece, que é dentro dessa lei da conservação das massas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
E se for um recipiente aberto, desculpa, se for um recipiente aberto, claro que nós vamos ter, digamos, uma perda de massa quando há formação de um gás, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente sabe o que faltou ali na pesagem, no caso de uma reação que a gente for fazer e o que ficar de sólido, e a formação também de um gás, o gás vai contribuir para o que faltou, que a gente não tem como calcular a massa, tá? Já que o recipiente está aberto. E aí, nesse experimento da página 14 que vocês têm ali, dá para entender um pouquinho a mais o experimento de Lavoisier em sistema aberto, tá? Tem até uma atividade ali para fazer, né, em relação a isso. Por que que um fica maior, por que que o outro fica menor em relação às massas, né? Quando a gente queima ali com palito de fósforo uma palha de aço, por exemplo, né? O sistema aberto, a gente não pode contar numa reação de queima, por exemplo, o gás CO2, tá? Então, se fosse fechado, a gente poderia calcular, né, somar todas as massas dos reagentes e produtos e ia ser sempre a mesma. Depois nós temos, né, vocês têm lá na página 16, sobre a segunda lei ponderal, que é a lei das proporções fixas, constantes ou definidas, que é conhecida como lei de Proust, tá? A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando a sua origem. Então, vocês têm a decomposição da água, todas aqueles cálculos que têm relação à quantidade de cada uma das substâncias ali envolvidas na decomposição da água são proporcionais, fixas, tá? Ou seja, constantes. Então, ali, 9 gramas de água, eu tenho proporção em relação à massa do gás hidrogênio, 1 grama, do gás oxigênio, 8 gramas. Depois, 18, 2 e 16. Então, a proporção é sempre a mesma, fixa, tudo em relação à massa das substâncias, da água, do hidrogênio e do oxigênio, que é o que nós temos ali para essa reação da decomposição da água. Então, pessoal, aqui a gente termina a aula 5, tá? Que tem uns avisos para vocês, que eu vou colocar no mural e vou pedir para me adicionarem de novo no grupo, tá? Que eu acabei saindo ali, para deixar essas informações para vocês aqui, tá bom? Essa daqui são as questões que vocês vão fazer, tá? Então, da Constituição da Matéria e Leis Ponderais, da página 6 a 18, capítulo 2, tá? São 6 questões, tá? A número 1, 2B, 3, 4A, B, C, que correspondem às páginas 21, 22 e 23 da apostila capítulo 2, tá? Então, nos vemos na aula 6.